Então, vamos começar a conversar sobre os medicamentos que são da classe desses medicamentos que auxiliam nesse processo de abaixar, de diminuir a pressão arterial quando ela está elevada. As principais classes aqui utilizadas são os diuréticos e os bloqueadores. Mas a gente tem outros grupos, né, que também fazem parte desse tipo de medicamento que auxilia a diminuir a pressão arterial sistêmica, que é os vasodilatadores, adrenérgicos de ação central, inibidores da ECA, antagonistas de angiotensina 2, ou seja, todos são produtos específicos que são responsáveis por esse processo de fazer a contração e o relaxamento do ventrículo, além de ser responsáveis ali, digamos assim, pelo funcionamento dos órgãos e tudo mais, porque esses medicamentos eles podem acabar, apesar de eles serem focados para diminuir a pressão arterial, acabar interferindo em algum outro órgão específico, como é o quadro dos diuréticos, né, que vai atingir diretamente os nossos rins. Mas vamos começar a conversar um pouquinho, né, sobre cada um desses. A gente vai ver que tem nomes muito famosos aqui, nomes que com certeza vocês já ouviram falar. Então, os diuréticos, eles são a primeira escolha para o tratamento de hipertensão. Não estou conseguindo reverter a pressão na dieta. Ah, fulaninho tá com a pressão alta e o médico vai e tenta passar uma dieta, vamos mudar o que tá comendo, vamos tirar o sal. Fulaninho volta daqui um mês e não resolveu nada, tá com a pressão alta ainda. E aí, no caso, isso vai acontecer quando a pressão não é tão alta, tá? É o fulaninho que tá ali com a pressão 15/9, 15/8. Aí o médico vai tentar primeiro a dieta, não vai já jogar o medicamento de cara. Não resolveu e ele volta daqui um mês com os exames e a gente percebe que de fato, a gente não, né? O médico vai perceber que de fato ele tem uma alteração ali e vai ser diagnosticado com hipertensão. E aí, a partir desse momento, o médico vai escolher quais vão ser os medicamentos que vai auxiliar, porque só a dieta não vai resolver. E aí, a primeira escolha, quais são os primeiros que ele pensa? Os que têm ação diurética. A ideia desses medicamentos é aumentar a excreção de sódio. Ou seja, eu elimino o sal que eu comi, logo eu não absorvo o sal, logo diminuo a pressão do meu coração. É um raciocínio ótimo, mas eu também elimino água. Então, para que eu tenha uma boa resposta dos diuréticos, eu preciso beber muita água. Até porque, como a tendência é aumentar as vezes que eu vou no banheiro, essa excreção de sódio e água, mesmo eu não bebendo água, ele vai tentar pegar todo o restinho de água para eliminar isso. E isso pode me causar problemas muito graves nos rins. Então, é muito importante você conversar com o seu paciente que está comprando algum tipo de diurético para que ele beba a água para auxiliar no processo de cura, né? E no processo de funcionamento mesmo desse tipo de medicamento, que o diurético, ele vai aumentar as vezes que você vai fazer xixi. Então, você precisa beber mais água do que você bebe normalmente. E aí, com isso, né, eu vou resultar com essa eliminação de água e sódio, eu vou acabar auxiliando o meu coração, diminuindo o débito cardíaco. E com isso, eu vou ter a pressão arterial normalizada, porque eu vou controlar a sístole e a diástole através da excreção não só do sódio, né, eu secreto ali outros minerais, desculpa, e da água. Nomes. Eu acho que tem dois aqui que com certeza em algum momento da vida vocês já ouviram falar. Hidroclorotiazida e a furosemida. Elas são muito famosas e esse então é a função deles. Eles são medicamentos antihipertensivos que têm como função aumentar as vezes que a pessoa vai no banheiro. É diurético. E eu preciso que a pessoa beba bastante água para que quando ela perder a água e os sais, ela não entre em quadro de desidratação e resolva o problema de hipertensão dela.
Além desses dois nomes super, hiper, mega famosos, né? A gente tem até o Lasix, né? Que é a furosemida ali. A gente tem também a bumetanida, a idapamida e a espironolactona. São outros diuréticos não tão famosos, mas também que podem estar aí na linha de frente do tratamento antihipertensivo. A hidroclorotiazida e a furosemida, elas ficaram bastante popular, principalmente por conta da farmácia popular também. E elas são um medicamento muito bom, até mesmo quando não se utiliza o genérico, como é o quadro do Lasix. Diuréticos. Então, as reações adversas, elas também podem acontecer. Quando a gente fala dos diuréticos, a principal reação adversa vai estar ligada nessa perda excessiva de nutrientes por conta das vezes que eu vou ir no banheiro, ficar aumentado, né? Eu vou ir muito mais vezes no banheiro. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa perda de alguns minerais, como acontece a diminuição do potássio. O objetivo é perder sódio e água, o que é o sal e a água, digamos assim. Mas algumas vezes eu acabo perdendo também o potássio e acabo tendo uma diminuição de potássio no meu organismo. Outra coisa que pode acontecer é uma alcalose metabólica. O que seria isso? Eu acabar alterando o pH do meu corpo como um todo. E isso pode ser bastante comprometedor, já que eu tenho regiões no meu corpo. Já que eu tenho regiões no meu corpo que são mais pro ácido e eu tenho regiões do meu corpo que são mais pro básico. Então eu preciso manter ali o equilíbrio. Além da hipovolemia, que é uma outra situação de reação adversa que pode acontecer no quadro de utilização de diuréticos. Então, é muito importante que eu só utilize com recomendação médica e que eu beba muita água. Então, estratégia de venda, ao vender um diurético, bebe bastante água, que isso vai ajudar o processo do diurético e a sua pressão vai abaixar mais rápido, sem causar muitos efeitos colaterais. Bloqueadores B1. Deixa eu ver o tempo desse vídeo. Dá pra ir. Então, no nosso coração, a gente tem ali alguns receptores que são os receptores B1. E esses receptores, eles são responsáveis por essas ondas que batem mais forte no nosso coração, que é basicamente as ondas de desenho, né? Então, é graças a ele que a gente consegue ter esses desenhos bonitinhos. O nosso receptor B1. Como ele é responsável por fazer essa onda, a ideia é bloquear ele, para que eu diminua essa pressão que ele tá, digamos assim, auxiliando nesse processo, que ele ajuda, né, nesse processo de fazer essa pressão elevada. Então, a gente tem alguns receptores no nosso sistema como um todo, e a gente vai ter, eu destaquei aqui o B1, o B2 e o B3. E o principal dele, que vai estar diretamente ligado ao débito cardíaco, né, é o B1, que vai ter a atuação dele no coração, aumentando o débito cardíaco e aumentando a força de contração. Então, se eu aumento a força que eu tô jogando no meu sangue e aumento o meu débito cardíaco, eu aumento a minha pressão arterial. E é nisso que os bloqueadores B1 vão atuar. Então, essa ideia de bloquear o receptor B1 cardíaco vai fazer com que eu tenha um resultado que é a diminuição da contrabilidade do meu coração. E com isso eu vou conseguir diminuir a frequência cardíaca, auxiliando aí no processo de abaixar a pressão arterial, que algumas vezes vai estar elevada. Então, eu vou fazer o processo de controle da hipertensão diminuindo várias coisas, porque eu vou diminuir e bloquear um receptor que tem como função aumentar o débito cardíaco, aumentar a força de contração. Então, se eu anulo ele, se eu bloqueio a função dele, eu não tenho mais a presença dele e eu vou manter a minha pressão arterial controlada. E quais são, então, os principais nomes de bloqueadores B1? Certeza que vocês conhecem pelo menos dois aqui, que é o atenolol e o propanolol, muito conhecido, muito utilizados,
são os que dão também dentro da farmácia popular. Eu acredito que o metoprolol também dê, mas o mais comum é os dois. E eles também são de grande escolha dos cardiologistas, né, e dos médicos responsáveis. Além desses que eu já falei, a gente tem o Esmolol, o Nadolol e o Cardivelol. Enfim, os LOL. Como vocês podem perceber, é comum nesse tipo de nomenclatura que eles terminem com LOL. Então, quando vocês pensarem em pegar algum medicamento que termina com LOL, vocês podem desconfiar, será que é para pressão arterial que vai bloquear o receptor B1? Isso aqui eu acho que é para pressão arterial, hein? E aí você já vai saber mais ou menos o que aconselhar o seu cliente para aquelas estratégias de venda que a gente fala de vez em quando. Eu vou deixar para falar ela quando a gente for falar agora aqui dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos, que acontece, por exemplo, no caso do atenolol e do metoprolol, que eles são muito mais seletivos. Porque o que acontece? Alguns desses medicamentos que eu falei aqui, eles na verdade são bloqueadores dos receptores B. Ou seja, eu posso bloquear tanto o B1 quanto o B2 quanto o B3. E aí eu bloqueando ali, eu vou conseguir fazer com que a pressão arterial caia. Mas alguns deles, como atenolol e metoprolol, eles são específicos para bloquear o B1. Então eu não vou bloquear simplesmente o receptor B, que automaticamente vai resultar na queda da pressão. Eu vou bloquear somente o receptor 1, que é o responsável ali pelo funcionamento cardíaco, e com isso tende a ter os efeitos adversos diminuídos, porque eu não estou bloqueando no geral, eu estou bloqueando só o que eu quero. Então a tendência é que eu consiga ter a resposta que eu quero, sem causar aí muitas situações sistêmicas, como desconfortos que acontecem nos efeitos adversos, que a gente vai falar agora. Então, quando eu tenho a utilização dos receptores B1, que vão bloquear, né? Como eu mostrei nessa foto aqui, ó. Os receptores B, cada um é responsável por uma coisa. O B1, ele aumenta o débito cardíaco e aumenta a força de contração. Isso ele está ligado diretamente ao coração. O B2 ele está ligado à musculatura. E a resposta do B2 é relaxar os músculos, seja vaso sanguíneo, seja brônquios, seja do trato gastrointestinal, seja o útero, ou seja, eu vou ter receptor B2 em vários lugares do meu corpo. Enquanto que os receptores B3 vai estar responsável pela lipólise, que é o processo de gordura, né? De estar lidando ali com tecido adiposo. Entendendo isso, quando eu bloqueio somente o B1, eu tô mexendo somente no coração. E aí eu tenho uma resposta mais direcionada, digamos assim. Diferente de quando eu tomo os bloqueadores B, que não são o atenolol nem o metoprolol, que é, por exemplo, o propanolol, que ele é geral, e aí eu posso ter alguns efeitos adversos a mais do que eu teria do outro. Não significa que o atenolol não tem efeito colateral, tá? Todo medicamento tem efeito colateral. Mas por ele ser mais específico e bloquear diretamente o que eu quero, no geral ele pode não ter tantos efeitos adversos. Mas quais são? Muitos. Eu posso ter hipotensão, que é a queda da pressão arterial. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a dose que foi passada pelo médico, falar ali com o nosso paciente com calma, ver se ele entende qual é a dose, porque pode ser que eu derrube a pressão de uma vez. Fadiga, insônia, no geral é nos começos, né, nos primeiros dias, depois isso passa, mas algumas pessoas não. Pode acontecer disfunção sexual, aumento de triglicerídeos, diminuição do HDL, que é considerado colesterol bom, e também acontece a diminuição dos batimentos cardíacos. Essa diminuição, no geral, também é normal, porque eu vou estar diminuindo a pressão. E aí, até o meu corpo se habituar, eu posso ter uma diminuição dos batimentos cardíacos. O importante é eu acompanhar para que eu analise se essa diminuição pode estar sendo prejudicial por estar ficando muito abaixo do esperado. Deixa eu ver o tempo desse vídeo. Vou pausar e a gente fala dos vasodilatadores.